de estudo, de conversa, para a gente seguir no nosso caminhar. Hoje a gente... Olha o trio aí. Eu ouvi só o tricô lá embaixo, né? Tri. Bom dia, querida. Vamos embora. Indisciplinada, essa senhora que está aqui, ela já falou com você? Ela disse para depois ela conversar. Ela quer falar com você, tu atende ela? Vamos lá. E eu queria tirar uma dúvidazinha com você. Bora, eu estou complicado, mas vamos embora. Bom, gente, a gente está aqui na sequência aí, e hoje a gente vai estudar, fala, João, esse capítulo 4, necessidade de transformação moral. Oba! Vocês estavam só tomando café, né? Ouvindo o barulho e o cheiro. Mas faz parte. Café com conversa, né? É isso mesmo, faz bem. Bom, gente, então a gente está aqui nessa questão da transformação moral. Então vamos nós. O objetivo desse estudo é destacar a importância da transformação moral e identificar atitudes que concorrem para a melhoria evolutiva do ser. Então é um caminhar que todos nós estamos mergulhados nele, né? O esforço pedagógico do Cristo ao longo de tantos milênios é no sentido de promover a nossa transformação. É aquilo que a gente repete aqui com frequência, né? Sair do ponto A para o ponto B, né? Sair das trevas para a luz, né? E aí a gente vai discutir o caminho, né? Como é que se dá essa caminhada, como é que se dá essa jornada, né? O trabalho de purificar, o trabalho de sair de um canto, de se locomover de um ponto para outro, não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se de autodisciplina, compreensão fraternal e espírito de sacrifício. Uma coisa é a gente dizer que está tudo bem, vou seguir o caminho, vou aderir, vou fazer. Outra coisa é fazer a obra de realizar a elevação de si mesmo. É o caminho mais árduo, digamos assim, né? Uma coisa é você aquecer de dizer, não, eu preciso fazer isso. Outra coisa é você caminhar fazendo, né? Outra coisa é sair do gerúndio, né? A gente costuma dizer o gerúndio é eu estou fazendo, está caminhando, estou preparando. Difícil é estar feito, estar preparado, estar terminado. Então, mas o processo de transformação é gerúndio, é evoluindo, é caminhando, é crescendo, é aprendendo, é isso. Porque o destino final do espírito sabe-se lá, né? Então, o processo nosso é esse, é se conscientizar, internalizar, decidir, mudar. E aí, quando termina um canto, começa outro, né? Então, a gente nunca termina, é um ciclo incessante, digamos assim, né? E aqui tem na questão 919, que a gente vai voltar a ela, não sei se dá tempo hoje, mas é um meio prático que o homem pode adotar para se transformar moralmente. É seguir a recomendação de Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ou seja, é aquela consciência de se avaliar todos os dias, não deixar acumular para amanhã, né? Agostinho de Hipona, esse bispo de Hipona, ele era Santo Agostinho, né? Tornou-se Santo Agostinho, é o mentor espiritual de Bezerra de Menezes. Então, esta alma tinha essa consciência, já naquele tempo, de todos os dias, antes de dormir, ele passava em revista a seu dia. O que é que ele fez, o que é que ele não fez, o que é que ele magoou, o que é que ele não magoou, com que ele se chateou, com que ele não se chateou, e ia fazer a sua análise.
Né? O próprio Sócrates já nos dizia no passado, também, 600 anos antes de Cristo, que o grande caminho é conhecer-se a si mesmo. E qual é o caminho do conhecimento de si mesmo? É se avaliar. Muitos de vocês, a gente faz análise, a gente faz terapias para se conhecer um pouco melhor. Né? A gente busca ajudas profissionais para tentar ouvir de nós mesmos o que nós somos, o que pensamos, como agimos, como reagimos, digamos assim, diante das circunstâncias da vida. Esse é o processo. Santo Agostinho nos ensina aqui. Todos os dias antes de dormir, avalie. O que é que você fez? Tem alguém que vai dormir hoje chateado comigo? Né? Eu incomodei alguém? Eu fiz alguma coisa que não deveria ter feito? Alguém fez alguma coisa comigo que eu não gostei? Por que eu não gostei? Então, é esse processo diário de autoanálise, digamos assim, né? E lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar um trechinho dessa palavra aqui, os bons espíritas, essa reflexão, os bons espíritas, quando ele nos diz o seguinte: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. É o que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo aqui a transformação moral. Então, aquele que é esse nosso irmão verdadeiro, sincero, ele se acha num grau superior de compreensão, de adiantamento moral. Ele já deu algum passo mais adiante. Porque o espírito que nele domina, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. A grande contribuição da doutrina espírita em nós é ampliar o olhar. É ampliar o olhar. A gente vive repetindo isso aqui. A gente não é melhor do que ninguém, pelo contrário. A gente é muito mais comprometido que os outros, porque a gente está tendo a oportunidade de ampliar o olhar. Então, esta é a questão. Ampliando o olhar, a nossa compreensão da vida espiritual, ela é maior do que a compreensão do que muitos têm apenas na vida material. Então, quando a gente compreende uma vida do espírito, a coisa se amplia. A coisa se amplia, por isso que a nossa fé é para se tornar inabalável. Pela consciência de saber o que somos, de onde vimos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, por que isso, por que aquilo, amplia. Quando a gente começa a dominar as leis de Deus, quando a gente começa a compreender os seus princípios, a gente vai fluindo. É no dizer de Emmanuel, toda a realidade é a do Espírito. E toda paz é a que vem da compreensão do reino de Deus e de sua justiça. Então, essa frase, ela é lapidar. Toda a realidade é a do Espírito. E toda paz advém da compreensão do reino de Deus e de sua justiça. Encerrou o assunto. Se a gente compreender isso aqui, a gente termina a encarnação e pode voltar para o mundo espiritual e dizer, não, missão cumprida. Porque a gente compreendeu que é um espírito e que a paz advém dos mecanismos da lei, porque são justos, porque visam o amor, visam o crescimento, né? Então, esta fé espírita, que a doutrina espírita nos proporciona, nos consola, nos conforta, nos esclarece, é que nos dá essa certeza, essa tranquilidade de não titubear. E nós estamos reencarnados nestes tempos desafiadores para isso, para dar esse testemunho dessa verdade. Porque o que é que adianta a gente saber de tudo isso e na hora do testemunho a gente deserdar? Na hora do testemunho a gente dizer, não é comigo não. Na hora que o bicho pega, a gente dá uma carreira. Não. A gente tem que correr para cima, porque é conosco que o Cristo está contando nesses tempos desafiadores. Não é? Então, o cristão, em tempos difíceis, tem que dar o seu testemunho. E foi isso que o Cristo veio fazer entre nós, dar o seu testemunho. Porque, em tese, ele não precisaria descer dos altos planos da glória para provar o que a quem. Um espírito do patamar de Jesus não precisava chegar aqui, mas ele vem mostrar
na carne como é que se passa com educação, com maestria, com disciplina. Então, é um pouco isso que nós, aprendizes do cristianismo, almas ainda incipientes e vacilantes, precisamos ter como referência. Esse é o processo da transformação moral, né? É o que dizia o apóstolo Paulo, né? Já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim, né? Hein? Então você já adquiriu essa consciência plena de que já não é mais a matéria que atua, é o espírito que vivifica, né? Então isso vai ampliando o seu olhar, né? É qual músico que apenas alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouvem sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Esse é o grande jargão da nossa doutrina espírita, a grande definição. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, sair do ponto A para o ponto B. E para sair do ponto A para o ponto B, o que é que ele faz? Esforça-se para domar as suas más inclinações. Que más inclinações? Minhas mesmo. Do homem velho que ainda habita dentro de mim. O homem que enganava, que mentia, que traía, que roubava, não é? O homem imperfeito, o ser imperfeito de outrora, que eu não quero mais ser. Por quê? Porque brilhou uma nova luz e eu quero seguir a nova luz. Eu não quero mais seguir este caminho. Eu começo a me sentir insatisfeito com essa minha jornada. Eu não quero mais, isso para mim não me interessa mais. O que ontem me dava prazer, hoje não mais me interessa. São sinais de evolução. São sinais de percepção de um novo tempo, de uma nova luz que vai raiar. Então, amigos, pessoas que muitas vezes não compreendem a decisão que você tem de ter tomado, escolhido um determinado caminho, você tem que enfrentar tudo isso. Porque é difícil viver no mundo sem ser do mundo. É difícil escolher a porta estreita. É mais fácil escolher a porta larga da matéria, né? É como eu digo às vezes brincando, não tem um amigo que me dê uma Bíblia de presente. Todo mundo de aniversário me dá um vinho, uma bebida, uma garrafa de vinho, né? Porque se eu fosse um padre, né? Todo mundo me dá. Então, a questão é essa. É difícil você estar numa sexta-feira em casa, alguém lhe chamar, só vamos rezar. Não vai. Vamos ali tomar uma, né? A conversa é essa, né? Eu não estou aqui dizendo que não é para ir tomar uma, até porque eu também vou. Com sua parcimônia, com seus determinados equilíbrios, a gente também faz as coisas do mundo, da matéria. Mas a gente não pode tornar a nossa vida dependente das coisas da matéria. Eu não sou a matéria. Esse é o caminho, é a decisão de se transformar. É o que a gente está vendo aqui, né? Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre consegue, se tem firme à vontade. Qual é a minha perspectiva? É a matéria? É o túmulo? Se for, eu vou me contentar com qualquer coisa e morrer por isso. Porque eu estou ali, eu estou vendo o fim. Mas não, a minha perspectiva é o infinito. A minha perspectiva é a luz. Então, deslumbra-se a alma humana, né? Em perspectiva de infinito, né? Criatura não é, não, mas a criatura encontra o Criador em dimensão de eternidade, né? Então é uma página chamada Glória Cristã, que ele diz assim, que no instante divino dessa glorificação, quando a criatura deslumbra-se com isso, deslumbra-se a alma humana. O filho encontra o pai em dimensão de eternidade. Ou seja, na perspectiva de você encontrar algo misterioso acontece na cripta misteriosa do seu coração. Isso é a poesia de Emmanuel. Algo maravilhoso acontece na cripta misteriosa do seu coração. O filho encontra o pai em dimensão de eternidade. Vê que coisa linda? Quando você percebe a quem você deve seguir, alguma coisa acontece no meu coração, né? Não é quando eu cruzo a Ipiranga e a Avenida São João, mas é quando a gente encontra-se com essa perspectiva, né? Alguma coisa acontece na cripta misteriosa do meu coração. O filho, nós, criaturas, encontramos com o Criador e com todo o seu amor.
numa perspectiva de eternidade. Ou seja, a minha perspectiva não é mais o aqui e agora. A minha perspectiva é o para sempre. É o para sempre. Não é, Margarete? Quando você diz assim, para quando é isso? Não é para sempre. Para sempre é diferente. Isso não é só para esse ano. Não é para esse ano. Não é para essa encarnação. Para quando Carlos? É para sempre. Para sempre é muito forte. Não é, Rita? Quando a gente pensa assim, quando é que você vai ser feliz? Para sempre. Para todo o sempre. Vê que coisa linda, que perspectiva. Abriu um horizonte que a gente não tem capacidade de compreender. Então, essa é a questão. A gente aprende alguma coisa de melhor e se esforça para desligar destas coisas que nos puxam para as limitações, né? Aquelas famosas crenças limitadoras, que a gente gosta muito de impregnar as pessoas. Não, você não faz isso, você não serve para isso, você não vai conseguir. Não, nós não somos limitados. A nossa perspectiva é o infinito. Digamos assim, como já dizia o Cristo, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Basta para isso querer. Se tem firme a vontade. É esse dínamo, né, que nos impulsiona a empreender essa mudança, não é isso, meus irmãos? Então, mudança é o que... E o que significa a palavra mudar? Nada mais do que simplesmente dar outra direção, arrumar de outro modo, deixar uma coisa por outra, transformar. Mudar é transformar. O espírito de Joana de Ângeles nos acrescenta dizendo: quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Nenhum milagre ou inusitado acontece nessa atitude que resulta do empenho individual. A perspectiva de querer mudar já cria um hálito mental diferente. A gente já muda o psiquismo, né? É o que ela está dizendo aqui, irradia energias saudáveis. Eu já começo a melhorar a perspectiva, o irradiar, né? Contribuindo para a realização da meta. Então, é se esforçar, irradiar, é pensar, é se criar o propósito dessa transformação, né? Então, essa é a internalização que a gente precisa cuidar, né? As imperfeições morais conduzem o homem ao cometimento de faltas contra a lei de Deus. Nós somos ainda imperfeitos, né? Então, essas imperfeições morais nossas conduzem-nos a cometimento de faltas contra a lei de Deus, que podem resultar em desequilíbrios, alguns mais graves, causadores de grandes perturbações espirituais. Nas condições em que se encontram, essas almas acumulam inimizades e antipatias, e por isso muitas vezes vivem isoladas, sem desfrutar das singelas manifestações das verdadeiras amizades. Então, as nossas imperfeições morais, muitas vezes, faz com que a gente contrarie as leis. E, contrariando as leis, a gente gera desequilíbrios, que pode ser grave ou menos grave. E gerando esses desequilíbrios, incomodando a sociedade, a gente gera inimizade. Aquela criatura não é bom ficar perto dela, não, que ela só cria problema, né? Então, as pessoas vão se afastando, né? E a pessoa acaba se isolando, porque vive num contexto social sozinho, num mundo que está melhorando, né? Então, quando uma pessoa vai melhorando, se destaca num grupo social, também tem o contrário. O cara vai criando outra perspectiva, vai se isolando, porque as pessoas que querem a matéria não querem conviver com aquele que já quer a espiritualidade, né? Então, é as duas coisas. E quando o mundo está melhorando, a gente não quer conviver com quem está na sombra. Então, é cada um no seu quadrado, digamos assim, né? Diga aí, meu irmão. Você citou, então, aquela expressão, ninguém muda ninguém. Não, ninguém muda, mas o que muda é o exemplo. Não, eu não chego para você e digo, Carlos, você vai mudar. Você não muda. Eu não vou mudar você. Quem muda é você. Você é que se muda. Não é ninguém que vai mudar. Um pai não chega para um filho e diz, meu filho, você agora vai ser assim, assim, assado. Não vai.
Ele não vai ser desse jeito. Porque cada criatura é que internaliza o seu propósito de mudança. Não é imposição. Não é por decreto. Eu não chego assim, baixo um decreto, instituo uma lei e digo assim, não, João, agora você vai ser desse jeito. Não vai. Porque é uma internalização. É uma capacidade de cada um aquecer, resolver que para ele é melhor. É o processo de mudança. E quantas encarnações são necessárias para você se transformar? Depende do espírito. Tem espírito que é mais recalcitrante e que vai ficar tempos e tempos repetindo e não muda. E não muda. Tem gente que é mais teimosa, tem gente que é mais dócil, tem espírito que é mais tranquilo, que ouve, aprende, internaliza, muda. E segue para outra, né? Mas tem espírito não, que fica, mas isso, mas aquilo outro, mas não sei o quê, você já resolveu o assunto. 2 meses depois o cabo volta assim, mas rapaz, já passou. Não, mas, rapaz, foi no Natal do ano passado. Sim, mas no almoço do ano novo, de 2000. Peraí, meu amigo. Então tem gente que fica retornando sempre ao mesmo lugar de cristalização de alguma mágoa. Não entendeu a assertiva do Mestre Jesus? Coloque a mão na charrua e vá. Não olhe para trás. Né? Então, em situação oposta, o homem que tudo faz para vivenciar a lei de amor, trabalhando diuturnamente pela sua melhoria espiritual, encontra-se envolvido em saudável atmosfera psíquica mantenedora da harmonia espiritual. Quem vive buscando a lei de amor cria um psiquismo favorável. Ele tem um hálito de paz. São pessoas que você chega e faz, puxa vida, eu me sinto bem do lado dessa criatura. Porque são criaturas que emanam serenidade, paz, compreensão, harmonia com o universo. Você não vive em conflito. Né? Tem gente que você chega, olha, você já está vendo o conflito. A pessoa já está ali, estampado no seu psiquismo, o conflito, a angústia, a dificuldade, o medo, a apreensão, a dúvida. Isso tem uma vibração que você capta, né? Diferente da pessoa que vive em serenidade, que vive em harmonia, vive sintonizada com as faixas mais elevadas de vibração. Né? São as pessoas que conseguem enxergar a beleza da natureza. Muitas vezes você passa assim, olha para as plantas e fala, puxa vida, que coisa linda. Na hora que você está olhando para a natureza está olhando para você. Foi, mas aí a gente vai ver o que a bondade e a sabedoria andam juntos. A gente vai estudar aqui, bondade e sabedoria andam juntos. A gente, bondade é botar água, sabedoria é trazer o copo, senão... mas a gente chega... Tá tudo certo. Então, a gente vai estudar aqui, bondade e sabedoria. São 2 asas que a gente tem que andar junto. Um é trazer água, o outro é trazer o copo, senão não... Mas vamos lá. Então, obrigado, Rita. Só você mesmo passar. Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia. Vai que ele vê esse meu gesto. Está registrado. Né? Minha mãe dizia, fotografa Jesus. Toda vez que acontecia, fotografa Jesus. Pronto. Então, gente, quem vive nessa... Obrigado, querida. Quem vive nessa vibração de amor, de paz, de harmonia, você olha para a natureza e ela lhe devolve o olhar. Né? Então, é uma troca. Você agora deu tomar um banho. Muito obrigado. Paulo, quando recebeu lá, quando caiu do cavalo, ele foi fácil. Veja, essa coisa, né? Não, veja, a coisa é muito forte, sabe, Carlos? Quando a gente não, eu não estava lá, eu não tenho condições de avaliar. Mas você imagine o Cristo de Deus apresentar-se para Saulo em toda a sua magnitude. Em toda a sua magnitude. Porque um espírito superior, ele não
ele não humilha ninguém com a sua luz. O espírito superior, ele é luz pura. Imagine a luz do Cristo. É o sol que nos irradia. Então, quando o Cristo se apresenta para uma pessoa, ele aparece assim, ele apaga, desliga todos os disjuntores, sai desligando tudinho e aparece para você. Com Saulo, ele quis se mostrar na sua magnitude, por isso que Saulo cegou. Porque foi tanta aquela coisa. Então, não é brincadeira. O impacto dessa aparição, digamos. A gente vê pequenos exemplos nas reuniões mediúnicas. Pequenos exemplos de mentores que aparecem para esclarecer espíritos ainda embrutecidos e endurecidos, que aparecem projetando luz. Os espíritos que estão nas regiões das sombras não aguentam. Apaguem essa luz, eu não quero isso não. Eles já dizem isso todas as vezes. Porque é um pouco de luz. Imagine o Cristo. Então, não dá para... Ainda hoje, João, qualquer fala de Chico, só a docilidade que ele transmite no seu falar já acalma. Porque as palavras têm poder de cura. A gente, nas reuniões mediúnicas, a gente esclarecendo as equipes de doutrinação, a gente diz muito isso, gente. Quando você estiver conversando com o espírito, veja como você fala. Às vezes o que você está falando pode ser muito importante, mas a forma como você fala afasta. Se eu chegar para você e dizer, João, você tem que amar, viu? Você já está... Por que tu está mandando eu amar? Que conversa é essa? É diferente de dizer, João, meu amigo, o amor é um grande caminho para você seguir. É diferente. É a docilidade com que você fala as palavras. Isso transmite amor, isso transmite sentimento. Né? Então, um espírito elevado, ele fala doce, né? Ele fala suave. E isso é uma frequência que... Não é? Então, muitas vezes, a gente, numa reunião de doutrinação, o doutrinador também fica angustiado, porque está vendo um espírito... Aí, ele fica mais nervoso do que antes. Então, você tem que transmitir essa serenidade. Ouvir, internalizar, deixar ele falar, e depois você diz alguma coisa, se necessário for. Como dizia Francisco de Assis. Porque às vezes você não diz nada, você apenas emite luz. A pouca que você tem. Através de um pensamento, de uma prece, alguma coisa desse tipo, né? A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A gente acabou de citar a expressão de Emmanuel. Toda realidade é a do espírito e toda paz advém da compreensão do reino de Deus e de sua justiça. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre, o que é que eu sou, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, a maneira de considerar a vida terrestre, esse instante momentâneo que eu estou na vida terrestre, esse recorte do tempo, esse recorte do espaço. Isso, essa perspectiva de olhar isso, me dá a calma e a resignação que eu preciso. E a certeza do futuro. A certeza do futuro. O meu futuro não é um nada. O meu futuro é a luz. A minha perspectiva é de eternidade. Dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Eu não vou entrar na onda. Porque eu sei o que eu sou. Eu sei pelo que estou passando. Eu sei o que estou fazendo aqui. Eu sei para onde eu vou. Eu sei quem me dirige. Eu confio em quem está na direção. Eu confio nos mecanismos da lei. Então, nessa perspectiva, pode vir o que vier. Eu estou bem acompanhado. Eu estou seguindo a minha jornada. Eu não estou aqui à toa, gratuitamente. Eu estou no contexto. Não é? Então, isso, sim, pode chover canivete. E daí?
meu guarda-chuva é o da fé. Quem segue adiante é Jesus, que já foi na Galileia faz tempo e está esperando por cada um de nós. Então, não, mas sim, qual é o problema, meu amigo? Eu estou aqui com ele. Então, eu já escolhi esse caminho. Então, esta calma e esta resignação advém desta perspectiva de compreender e a gente se transformar, para a gente passar a compreender tudo isso, né? Com efeito, é certo que a maioria desses casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Se, portanto, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva-lhe a razão dos abalos, que se não fora isso, a teriam perturbado. Ou seja, quando a gente passa por vicissitudes, se a gente não compreende que o Espiritismo faz-nos compreender as coisas desse mundo como naturais, faz parte da paisagem humana. Então você passa a aceitar as coisas com alegria. É o que dizia Peixotinho com as crises de asma que ele tinha. Quando ele começava a ter uma crise de asma, ele pegava a bombinha, tomava e fazia bendita asma que me liberta. É a perspectiva do espírito. O corpo padecia de uma crise fisiológica de asma, mas o espírito, passando por isso, se libertaria. Então é bendita asma que me liberta. Ele não está agradecendo a enfermidade do corpo, ele está agradecendo a perspectiva do espírito, porque a mazela no corpo liberta o espírito. Então, esta serenidade da compreensão das coisas do espírito, mergulhado na matéria, nos faz encarar as perspectivas da vida com alegria, com bom humor, com serenidade, com tranquilidade, que de outra forma teria nos desesperado. Né? Essa é a questão. Se eu não tenho essa perspectiva, eu me desespero, eu me angustio. Na hora que meu olhar se amplia, puxa vida, obrigado, estou pagando. Né? É aquilo que a gente diz brincando aqui, a melhor alegria para quem se lembra do carnê, quando a gente comprava um carnezinho, né, de crediário, era ver o carnê saltando as folhinhas, né? Vocês que são mais jovens não lembram não, né? Mas eu me lembro. O carnê, comprava um sapato no crediário em 24 parcelas, vê? Comprava uma televisão de 14 polegadas no carnê, de 48 letras. Aí ia passando, né, tirando o consórcio de televisão Sharp. Quem é desse tempo? Eu. A primeira televisão minha foi uma Sharp, de 14 polegadas. Não tem problema, não. Não, e tirava o carnezinho. E toda vez que ia pagar o boleto no banco, aí tirava um carnê. Aí o carnê ia ficando mais fininho, né? Aí o canhoto ficava grosso e o carnê ia ficar. Que alegria, né? Aí quando terminava o carnê, que bom, estou livre para outra. A vida é um carnê. Então a gente está com essa perspectiva aqui, tirando as folhinhas do carnê, a gente está aliviando o espírito. Quem é o carnê pesado é a matéria. Quando a gente vai tirando da matéria, o espírito vai se tornando apto para outros crediários de outra dimensão. E chega um momento que você diz, não sou eu mais não, eu já não me interesso, eu já estou resolvido. Eu agora tenho que fazer pelos outros. Às vezes a gente vai crescendo, vai adquirindo maturidade e vai se tornando menos a gente e mais os outros que dependem de nós. Esse é o ponto. Porque a minha perspectiva por aqui, eu de tese, não, já resolvi. O que eu tinha que fazer por aqui, eu já fui fazendo, já está administrado, eu agora tenho que cuidar dos outros. Então é a perspectiva de sair do egoísmo, sair de si mesmo. Eu agora preciso olhar os outros. Então essa é a perspectiva das leis. Os que podem mais, os que já avançaram mais, ajudam os que ficaram para trás. É por isso que o Cristo voltou para criar o mundo e governar o planeta para nós, porque ele já pode mais, então ele precisa ajudar quem ficou para trás.
Assim somos nós, com os nossos familiares, com os nossos amigos, porque a gente precisa dividir um pouco que a gente teve, que a gente ganhou, para poder ajudar quem ficou para trás. Isso torna sentido na nossa vida. É por isso que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente cresce, mais ocupado a gente está. Por isso que o telefone toca. Por isso que toca, porque a gente tem o que dizer. E quando a gente tem o que dizer, a gente tem com o que consolar, a gente tem como ajudar, a gente é procurado. A perspectiva de ocupação é de utilidade. Não é se sentir sobrecarregado, é se sentir feliz. Porque você só está aqui ainda encarnado porque você está sendo útil. Porque se você for um peso na contabilidade divina, você vai-te embora. A senhora morte, quando chegar aqui na desencarnação, chega assim, diz, eu vou levar alguém. Estás ocupado, Edmundo? Não, não estou fazendo nada aqui, só perturbando, então bora. Não, eu estou aqui ocupado, estou trabalhando, estou servindo, estou sendo útil. Não, então fica aí. Fica aí mais um pouquinho. Né? É por isso que estão aí as moratórias. A gente vê o corpo velho com 96, 97 anos, inclinado, pendente, capenga, mas o cara está encarnado. Fazendo palestra, estudando, dando exemplo. Por quê? Porque é moratória. Se eu tirar esse aqui agora, eu vou botar quem no lugar? Aí a contabilidade divina assim, olha assim, rapaz, não leva agora não, vamos dar uma carguinha, bota ele na tomada do celular, carrega a bateria e dá uma moratória. Toma aí mais 5 anos de fluido vital para tu terminar teus dias e ver se aparece alguém para pegar o bastão e levar adiante. Tá aí fora? Mas é isso. Você olha, por exemplo, o exemplo de tantos missionários que têm idades avançadas que o corpo já não respondem. Mas o cara vai renovando a perspectiva, porque falta alguém. Não é que falta alguém, porque a espiritualidade sempre tem o plano B, C, D, E, F, G, H, tem sempre um plano. Mas ainda não está na hora dele assumir com maestria, digamos assim. Ainda é preciso um timoneiro. E assim é na família, assim é nas instituições religiosas, assim é nos clubes sociais. Sempre tem uma figura do decano que está ali sendo o timoneiro, que é uma base da família, é uma base dos amigos, é uma base de todo mundo, para você estar olhando. Porque na hora que o cabo for, desarruma tudo, porque falta liderança emergente, digamos assim. Então são esses missionários que acontecem no mundo, que estão ali cuidando das suas missões particulares. Eu não estou falando de missões, tomar conta de planeta, não. Estou falando de tomar conta de família, tomar conta de casa, tomar conta de empresa. É uma missão que cada um tem que conduzir. Não é isso? Oi. Mas os mantinham ali, por exemplo. A partir do momento que ela desencarnou, criou-se uma confusão, um laço destrutivo. Aí eu fiquei, como tu falou, eu estou lembrando dela. Porque assim, ela se manteve sempre lutando com todas as dificuldades que ela tinha entre os filhos, 7 filhos. Cada foi, um morreu, mas são 7 filhos. Elas mantinham, brigando ou não, elas mantinham. Faça uma reflexão do nosso sistema solar. Faça uma reflexão do macro para o micro. Pense no sistema solar. O sistema solar, ele tem o nosso Sol, que brilha e que irradia luz, e que promove o equilíbrio. Os outros planetas giram em torno do Sol. Porque o Sol promove o equilíbrio, a iluminação, a segurança, o calor, é a fonte de energia. Cada um de nós, Rita, no contexto em que estamos mergulhados, somos o Sol da nossa constelação. Cada um de nós, nessa perspectiva menor, somos o Sol dessa constelação. A mãe é o Sol do lar, que em torno dela giram os seus astros, os filhos, o marido, os rebentos. Uma figura numa família é o Sol daquela família. Essa senhorinha era o Sol dessa família. Quando ela se apaga, os astros que giravam em torno se perdem, porque falta uma referência, né? Então, você precisa de um novo Sol que passe a brilhar, porque este Sol passa
o bastão para o outro sol, que passa a brilhar. Mas os outros astros têm que reconhecer naquele novo sol o novo sol. Porque senão vão brigar. Vai um astro querer brigar com o outro para que assuma o papel de sol. E aí as constelações se acabam. Né? E é por isso que surgem novas constelações. Assim é a vida. A vida sempre vai criando caminhos, digamos assim. Né? Então é essa perspectiva. A gente está aqui para ser o sol, para que brilhe a nossa luz, para nos transformarmos moralmente e, ao invés de sermos iluminados, passarmos a iluminar. Esse é o caminhar. Esse é o caminhar. Até ontem eu era sombra e recebia luz. A partir de amanhã eu quero ser luz e transmitir a luz, porque outros precisam da minha luz. É uma corrida, né? É um revezamento, digamos assim, né? Diz, João. Essa enchente, realmente aconteceu muito é o testemunho. É a hora do testemunho. É a hora do testemunho. A gente está vendo ali o testemunho. A gente está preparado. E ninguém está livre disso, não, sabe, João? A gente está passando por uma fase de transição. A gente está vendo no Rio Grande do Sul, ninguém sabe para onde é que vem. Ninguém sabe para onde é que vem. Ninguém sabe se a gente vai passar por isso também. Ninguém sabe. A gente não pode prever. O que a gente tem que ter é confiança no futuro. É quem é que... As causas que estão por trás disso. Né? Muitos resgates sendo feitos, muitas almas que estão encarnadas ali, que têm compromissos com a história. Ou aqui ou de outro canto. Mas a gente não pode duvidar dos mecanismos da lei. Há uma razão de ser. Há uma razão de ser. Né? Tudo bem que tem gente que não precisava estar, ou não devia, mas tudo bem, será compensado nas grandes catástrofes climáticas, digamos, as grandes calamidades. Quem está ali que não deveria estar vai ser compensado de alguma maneira, na perspectiva da eternidade. Né? Então, essa confiança é que nos coloca, tá tranquilo, não tem problema não, porque quem dirige é Jesus, rapaz. Ele não delegou tarefas para um Ismael, que é o governador espiritual do Brasil, sem Ismael tivesse condições, não. A coisa vai, entendeu? Agora é a hora do testemunho. Então, às vezes, dentro da nossa casa, do nosso contexto, a gente precisa dar esse testemunho cristão. O que é que a gente tem na bagagem? A gente foi preparado para quê? Para dizer o quê? Né? Então, é aquela história. A doutrina espírita é o consolador. E o espírito é o quê? É consolador. A gente tem que consolar. Então, é por isso que a gente precisa consolar, porque a gente está preparado para consolar, porque a gente conhece as leis. Ou começa a conhecer as leis. Né? Aí, na hora do pega para cá, a gente vai dar um chilique. Ai, meu Deus, peraí, pai. Que conversa é essa? Né? Então, não é assim, não. A gente tem que ter essa serenidade e esse equilíbrio. Né? Então, é por aí. Né? É Chico Xavier no avião, né? Quando o avião começou a balançar, ele começou a se apavorar. E disse, pai, pare com isso. Senão eu vou morrer, senão eu não estou morto, estou aqui. Então, fique quieto. Morra com dignidade, morra com educação. Né? Então, pronto. Acaba com esse negócio, né? Deixa de chilique. Qual é o problema? Joana de Anjos com Divaldo. Não, eu não vou trabalhar em reunião mediúnica, não, porque eu estou 80% morto. Se eu estou 100%, estou aqui trabalhando. Qual é o problema? Então, é a perspectiva, digamos assim, né? Em geral, o homem se mantém desatento quanto aos imperativos da sua melhoria espiritual. A gente fica desatento, ignora chamamento, o telefone toca e a gente não atende. Que as provações proporcionam. As provações, muitas vezes, são chamamentos para trazer a gente o prumo, trazer o feito à ordem, como se diz no mundo jurídico. Né? Então, muitas vezes, os chamamentos são pelas provações, pelas dificuldades. A dor desperta, a dor acorda. Né? Valoriza excessivamente a si próprio, centro das atenções. Eu sou a luz do mundo. O cara se coloca nessa condição e esquece o resto do firmamento. Né?
impõe vontades, ações, opiniões e caprichos às pessoas mais próximas. Tem muita gente assim, né? Não sei se é aqui no Brasil, mas tem. Dizem que tem muita gente assim, que gosta de impor as suas vontades, né? E principalmente as pessoas mais próximas, né? Você quer impor pela força aquilo que você acha que deve ser, né? Age como se fosse um ente superior aos demais, alheio à pequenez espiritual em que vive e se compraz, porque possui mais bens materiais, mais cultura ou mais poder. É uma ilusão, né? A gente sempre querer se colocar acima das pessoas porque se acha mais rico, mais poderoso, mais sábio. Não. Sempre vai ter alguém na sua frente. Sempre vai ter alguém na sua frente. Não, não se iluda. Porque mesmo que você seja o maior da Terra, a Terra não é o maior do universo. Então, baixe sua bola que você não é isso tudo, não. Né? Então, é sempre ter a perspectiva da humildade. É sempre crescer com humildade, digamos assim. Né? O seu roteiro de vida está centrado no eu quero, eu preciso. É o egoísta, né? Eu quero, eu preciso. O tempo todo eu quero, pode acabar o mundo, mas eu quero e eu preciso. Acabou. Você pode, esqueça o resto. Né? Entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças, o suicídio e a loucura. Ou mais, propriamente, a angústia e a obsessão. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos da luta resultante, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se nele. Ou seja, para a gente vencer essas calamidades do mundo material que a gente está vivendo hoje, como a angústia e a obsessão, e a depressão, e o medo, e todas essas correntes emocionais, a gente precisa investir nos recursos da alma, é de fora para dentro. Se fortalecendo de fora para dentro, para vencer as pressões que vêm de fora. Né? A gente tem que botar uma pressão interna maior do que a pressão externa, para poder a gente equilibrar o balanço. É os recursos da alma que nos fortalecerão nessas provações que nós estamos passando. Né? Importância da melhoria espiritual. Raras são as pessoas que não admitem o valor da melhoria espiritual pelo desenvolvimento moral. Ou seja, todo mundo acha que precisa da melhoria espiritual. Ah, não, eu preciso melhorar, eu preciso me transformar moralmente. É muito raro quem acha que não. Entre o desejo e a ação, porém, há muita diferença. É aquilo que a gente falava no começo, né? Pois o querer nem sempre se traduz com o fazer. Eu mesmo vivo dizendo que toda semana eu vou começar uma dieta, né? Querer é uma coisa, fazer é outra completamente diferente, né? São coisas diferentes que guardam as proporções da vontade. É aquela história, força de vontade. E se você se sente bem? Eu posso até me sentir bem, mas não me faz bem ser gordo, né? Aí você tem que ser adquirir essa consciência. Eu posso viver na minha zona de conforto, me proteger em relação a isso. Mas eu sei que eu não nasci para ser gordo. Porque o corpo é fora do equilíbrio. É fora do equilíbrio. O equilíbrio não é ser gordo. O equilíbrio é ser natural. Então, agora, cada um vai administrando o seu terreno, digamos assim, né? A sua prova, a sua válvula de escape, digamos assim, né? Claro que no meu biotipo, no meu planejamento encarnatório, eu não seria magro, eu seria gordo, mas eu tenho uma prova para administrar isso. Né? Então, eu tenho que seguir nessa consciência de que eu preciso... É uma prova de que eu preciso vencer essas coisas. Né? E existem provas de diversas naturezas, digamos assim. Então, por aí vai. Depois a gente conversa sobre vigilantes do peso. O apóstolo, nesse aspecto, lembra o apóstolo Tiago aos discípulos ainda presos às imperfeições. Purificai vossas mãos, pecadores, e santificai vossos corações dúbios. Né? Tiago dizia isso. Purificai vossas mãos, pecadores, e santificai vossos corações dúbios. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos que limpassem as mãos, isto é, retifiquem as atividades do plano exterior. Lave as mãos, está todo mundo vendo, para você se purificar, né? Renovem suas ações aos olhares de todos, apelando
que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. Ou seja, purifique a vossa mão, pecador, mas santifique o vosso coração, dúbio. Ou seja, eu posso estar adornando e mostrando ao mundo a higiene e a paz que eu tenho, adornando e limpando a minha mão. Mas purifique seu coração, que ninguém está vendo, mas eu estou. Ele estava aqui dizendo, mas eu estou vendo o seu coração. Eu conheço o que você está pensando. Então, lave as suas mãos, é bom. Porque o povo está vendo que você é uma pessoa que está se limpando. Mas limpe também o seu coração, os seus pensamentos, a sua conduta, como você pensa, como você imagina. Isso aí é assim, não misturei vossas pérolas com os copos. Também, né? Também. Mas aqui a questão é aquela questão da transformação de fora e a transformação de dentro. Né? É porque a gente é muito bom em mostrar ao mundo, mas a gente esquece de mostrar a si mesmo. Né? A gente é muito bom de dizer ao mundo, eu sou aqui bonitinho, arrumadinho, uma beleza. Agora vai viver com essa criatura, né? Para você ver quem é de perto, digamos assim. Né? Porque muitas vezes você tem o verniz social de estar decorado e enfeitado uma árvore de Natal, toda colorida, brilhante, piscante, é lindo. Mas por dentro é um sepulcro caiado. É a famosa expressão do sepulcro caiado. Por fora é uma beleza, mas por dentro está podre, né? Então essa é que é a questão. Oi? Não entendi. Exatamente. Não dá para você dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Você manda o currículo, né? Mas por isso que tem o estágio probatório, né? Você manda o currículo, bota o que quiser no currículo, né? Mas passa um tempinho vendo, peraí, bicho, tudo que tu dissesse aqui não é assim, não. Tem uns 3 meses de experiência. Não é o estágio probatório. Fica olhando, né? Aí no casamento, a experiência é o namoro, né? Aí depois você noiva, né? Aí depois você casa, né? Aí depois você continua casado. Aí vai, né? Mas é o período de adaptação. Em tese, você namora. Isso era o modelo de antigamente. Você namora, noiva e casa. Hoje você casa, separa, aí assim, né? Então é o modelo, né? De hoje você é logo canário, né? Vai logo casando, né? Mas tudo bem. É o caminhar. É a evolução das coisas materiais em detrimento das coisas espirituais, né? Mas isso é assunto de outra conversa, Isso é assunto de outra história. Mas acaba tudo ali, né? São os valores da alma, né, Cida? Porque quando você se reveste dessas entranhas de misericórdia, dessa capacidade de olhar mais adiante, determinadas coisas podem lhe encantar, mas não lhe preenchem. Você olha para aquilo ali e diz, é bonitinho, é um bibelô, mas eu não quero. Eu não quero, porque não é para mim mais, né? Não quero. Então, é por isso que as pessoas, às vezes, ficam assim, rapaz, está tudo... Não está. Não está tudo tão certo, porque não é o que eu queria, digamos assim. Né? Então, são os adornos. Você vê as coisas tudo bonitinho, tudo no lugar. Sim, mas é um casal tão bonito, tão feito por outro. E quem foi que disse? Né? Então, as coisas são relativas, né? O apóstolo Tiago entendia a gravidade do assunto, já falei isso aqui, né? O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Não adianta blá, 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 não. É mudança. Né? Não adianta você ficar dizendo 1000 coisas, fazendo 1000 promessas, a gente falando do relacionamento, né? 1000 promessas. Né? Toda vez que tem uma crise, eu prometo, eu vou fazer, eu não vou ser, não sei o que, para primeira curva, toma derrapa de novo. Arrasta, né? O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Esse é que é atitude. Não adianta falar, não. É como diz, de boas ações o inferno está cheio, né? De boas intenções, né? Boas intenções.
A importância da transformação moral surge quando a criatura humana constata que os prazeres da vida material já não lhe satisfazem. É aquilo que a gente conversava, né? A transformação moral surge quando a criatura constata que os prazeres da vida moral não lhe satisfazem. Às vezes é preferível a companhia de um bom livro, ouvir uma boa música, você estar com você mesmo, do que determinadas coisas que lhe davam prazer na vida material. Hoje eu não quero mais. Hoje já não me preenche, já não faz mais sentido, digamos assim, né? Uma companhia de uma pessoa que antes você gostava, hoje em dia você faz, meu Deus do céu, lá vem esse caba de novo. Eu não quero mais não. Rapaz, tu não era meu amigo, rapaz, é verdade, mas é porque hoje você não aguenta mais, você já... Porque as pessoas passam e tem outras que ficam, né? Você vai, você tem outras perspectivas, outros valores, começa a olhar a vida com outro olhar e às vezes as pessoas ficaram olhando a vida com aquele mesmo olhar, falando daquelas mesmas coisas, daqueles mesmos valores, que o tempo mudou. O tempo mudou, né? Então, esta transformação moral surge quando a gente percebe isso, que as coisas não mais nos satisfazem. Trata-se do primeiro estágio da evolução espiritual. Disse então que o espírito inicia a sua jornada para cima, em direção ao supremo bem, afastando-se aos poucos da caminhada horizontal. Nitidamente assinala pelas ordenações da subsistência biológica, alimentação, reprodução, controle do outro, desenvolvimento exclusivo das faculdades intelectivas, etc. Ou seja, quando você sai dessa coisa do instinto, comer, dormir, acordar, cuidar do corpo, não sei o quê, aí você começa a perceber outras coisas. Você sai desse patamar e começa a olhar as coisas de cima, digamos assim. Agora, a gente não está dizendo aqui para não olhar as coisas de baixo, porque a gente está embaixo. Né? A gente está aqui ainda. Né? Percebe-se nessa fase da evolução que a vontade é vacilante, marcada por conflitos. Querer e não querer. Fazer e não fazer. A gente fica com aquela vontade ali. Eu vou ou não vou? Eu sou ou não sou? Eu digo ou não digo? Aí faz feito moção, né? Diga, né? Então, a gente fica sempre nessa dúbia, né? Vontade vacilante, né? O indivíduo revela dificuldades em administrar as suas imperfeições. A gente tem que ter muita convicção em seguir o Cristo. Porque a gente vai ser convidado, vai ser tentado, vai ser provocado para caminhar por outros caminhos, porque é mais fácil. Mas a gente tem que ter essa determinação de seguir o bem. A gente tem que ter essa determinação. Eu vou seguir o bem, eu não vou abrir mão. A gente não pode mais, os tempos são chegados. É momento de testemunho, não dá mais para vacilar. Não dá mais para alimentar a contenda. Não dá mais para dizer que não sabia, não dá mais. Nós estamos num período de transição planetária. Nós estamos sendo testados nos nossos valores mais íntimos, nas nossas entranhas mais internas, digamos assim. A gente está sendo testado desses valores. E a gente está sendo testado em todo canto. E a qualquer sinal, a gente é inflamado, porque estamos em plena batalha do bem contra o mal. Há um Armagedon em curso. Há uma batalha espiritual de encarnados, há uma batalha espiritual de desencarnados, e nós estamos no meio de tudo isso. Então, a gente tem que entender qual é a farda que a gente está usando. A gente tem que entender qual é o clube que a gente joga, quem é o capitão do nosso time. Então, não dá para a gente vacilar mais, não dá para ter dúvida entre Jesus e Barrabás. É claro que eu estou aqui dizendo um exemplo, não é? Mas não dá para não escolher Jesus. O cristão tem que escolher o Cristo sempre. Não tem outro caminho. E hoje eu estava dizendo nas reuniões mediúnicas que a gente tem que ser demente. As perturbações vão chegar, as provocações vão chegar, as inflamações vão chegar. Faça de conta que você é demente, que você é doido, que não é com você. Faça o vídeo de mercador. Vão lhe perturbar, vão lhe inflamar. E é muito sutil. É muito sutil. Quando você perceber, você já está inflamado, você já deu uma tapa. Aí você pergunta, por que eu bati? Não sei, porque foi assim.
Só sei que foi assim. É porque você é inflamado. E você já sabe o certo. Mesmo assim, tem muito devagarzinho. Aí vem ali. Às vezes não é com você, às vezes é com quem está perto. Aí a onda vai chegando. Daqui a pouco você está no meio. O vulcão pega fogo. Porque é uma batalha. Não é brincadeira. Eu estou dizendo a vocês porque eu estou assistindo toda semana. Toda semana a gente é provocado, a gente é avisado, a gente é alertado. Toda semana. Não é fácil, não é brincadeira, mas está em curso. E a gente não pode parar. E quem são os trabalhadores da última hora? Aqueles que conhecem o Cristo. E a gente tem que ser esse propagador onde estiver. Então não dá mais para adiar. Não dá para adiar. Então a gente vai ser provocado dentro de casa, no trabalho, no trânsito, na casa espírita, em todo canto a gente vai ser provocado, porque está aí, está no ar, está na atmosfera. É a pandemia. É o vírus invisível da indiferença, do desamor, do anticristo. Existe um batalhão de adversários do Cristo, trabalhando contra o amor do Cristo, contra o evangelho do Cristo. E esses estão insuflando em toda parte. Muitos deles estão aqui nesta Assembleia ouvindo essa palestra, essa conversa, porque são deixados aqui na instituição e é a vocês que eu me dirijo. Porque não dá mais para ser diferente. Se a gente escolheu ou malbaratou os caminhos do Cristo outrora, isso foi outrora. A gente hoje tem que colocar a mão na charrua e não olhar mais para trás. A perspectiva do Cristo é a única que é definitiva. A perspectiva da transformação moral é a única que é eterna. Não há outra transformação no caminho. Não há outra perspectiva no caminhar. A gente tem que escolher agora, porque o momento é esse. O momento é esse. A encarnação que você está vivendo hoje é única. A família que você está mergulhado hoje é única. Deu trabalho para você estar aqui com eles, para reencontrar com essas almas. Ah, porque meu marido, porque meu calo dói, porque mimimi. Não. É para aproveitar o momento. Porque foi planejado, foi preparado. Você escolheu reencarnar o lado de A, de B, de C. Você assumiu compromissos. Ah, porque fulano deserdou, problema dele. Faça a sua parte que o céu te ajuda. Você tem que conhecer bem a diferença entre a parentela moral e a parentela espiritual. Sim, mas a gente tem que conhecer a gente, Carlos. Essa coisa da gente criar. A gente cria. Sim, mais. A gente adora o mais. A gente adora o mais, né? Ah, mas o meu parente, mais. A gente tem que colocar Jesus depois do mais. O meu parente é difícil, mas Jesus me proverá da força necessária para superar, né? O problema é a gente colocar Jesus antes. Jesus me deu todas as condições, mas meu parente é difícil. Ou seja, a gente colocando Jesus antes do mais, a gente cria uma justificativa para não fazer. A gente colocando Jesus depois do mais, ele nos fortalece para vencer. Né? É onde a gente coloca o mais. A parentela física é uma coisa, a parentela espiritual é outra. Muitas vezes a parentela espiritual vem ao nosso favor para nos ajudar a superar. Mas se no meio do caminho ela desistir, o problema é dela. O problema é dela. Eu resolvi reencarnar ao lado do companheiro X ou da companheira Y, porque a gente ia carregar um peso de 200 quilos. Aí a gente diz, não, o peso é grande, mas eu e tu a gente vai, a gente divide, cada um pega numa alça, a gente chega do outro lado. E no meio do caminho o caba corre. Aí você vai ficar com o peso de 200 quilos para carregar sozinho. Tu já viste o caba no aeroporto tirando aquelas malas grandes da esteira? Uma pessoa que não tem condições de tirar uma mala grande da esteira, tirando uma mala grande da esteira, é uma bagaceira, né, não? Ela se agarra com a mala derruba ele derruba a mala, aquela confusão, a esteira rolando. É a gente carregando o peso que a gente tem que carregar na nossa encarnação. Quando alguém deserda. Mas aparecem Simão Sirineus. Quem são os Simão Sirineus? São aqueles que surgem na nossa caminhada para nos ajudar a carregar a mala. Porque muitas vezes na esteira tem alguém tentando tirar uma mala e você não consegue tirar sozinho, mas aparece alguém, chega assim, ó, deixa eu te ajudar. Assim é a nossa jornada, né? Então, sempre surge. E são pessoas que surgem e desaparecem na sua vida, você não sabe nem por que surgiram.
Apenas deram a mão ali, ajudaram a levar daqui para ali e depois desaparece. Porque é o papel de ajudar. A alegria dos céus é esvaziar os infernos. Né? Então, muitas vezes, a gente está em cima, ajuda quem está embaixo. Né? Então, a gente tem que ter essa capacidade deste momento grave que a gente está vivendo. Não dá mais para dizer que não é conosco. É conosco. Não dá mais para a gente ficar... não, mas eu vou ter tempo, eu vou prorrogar. Não vai. Não vai, o momento é hoje. E isso não é motivo de alerta, de tristeza, de angústia. Não, isso é motivo de alegria. Porque nós estamos matriculados. Nós estamos em curso, matriculados, jogando. A gente está escalado. Né? Ninguém está no banco de reserva, não. Todo mundo é titular. No seu jogo, da sua equipe, você é titular. Você está jogando. Né? Você vai fazer gol, vai defender, não interessa, você está jogando, digamos assim. Né? O indivíduo revela dificuldades em administrar as suas imperfeições, as suas más tendências, os seus comportamentos, condicionamentos comportamentais. Agrada e desagrada, pois se há os que aplaudem as suas atitudes de mudança, outros fazem críticas graves, desaprovando ou duvidando. Natural. Tem gente que vai aplaudir o que você está fazendo, mas tem gente que vai dar vaia. E vai ter gente, e vai ter espírito desencarnado também. O fato de você estar se transformando vai incomodar muitos espíritos desencarnados. Muito. Por isso que muitas vezes você quer ir trabalhar, quer fazer alguma coisa. Vá não. A fazer outra coisa. Arruma outra agenda. Cria outra programação. Porque você está incomodando quem está, digamos assim, sugando determinadas energias que você está transformando. Você não quer mais. Mas tem gente que te acompanhava que continua querendo. E aí essa batalha, por isso que você fica na dúvida, vou ou não vou? Quero ou não quero? Faço ou não faço? Né? Então, é a vontade vacilante, mas você tem que ter a vontade determinante. É para ali. É aquela história da pelada que João joga futebol, sabe disso. Para que lado eu boto, né? Acaba chega no meio de uma pelada, tem 2 times jogando, aí você chega no meio de um jogo que tem 2 times jogando. Aí você quer entrar na pelada. Aí você vai, para que lado eu boto, né? Para que lado eu boto, é para que lado eu faço gol. Eu vou jogar em que time? A gente está vivendo num mundo hoje que as pessoas não sabem que time jogam. Né? Então chega no meio do jogo e fala, para que lado eu jogo? O seu time é o do Cristo. Então a gente não tem que ter dúvida quanto ao lado que a gente vai fazer gol, é o lado do Cristo. Né? Então, é por isso que tem gente que desagrada-se, né? Resumindo, o primeiro estágio da evolução espiritual é a necessidade e a importância da transformação moral. Surge quando a criatura constata que os prazeres da vida material já não lhe satisfazem. É aquele ponto fundamental. Eu não quero mais viver desse jeito. Não me satisfaço, mas preciso me transformar. Né? O indivíduo inicia sua jornada para cima, em direção ao supremo bem. Ou seja, mudei e vou caminhar para cima e para o alto, sempre. Né? Afasta-se da caminhada horizontal, assinalada pelas ordenações da subsistência biológica, alimentação, reprodução, controle do outro, desenvolvimento do exclusivo do intelecto. Ou seja, se afasta dessas coisas mais rasteiras do mundo material. Você começa a subir a sua perspectiva. Afasta-se da caminhada horizontal, que faz parte do seu processo de crescimento, mas começa a olhar e avisar mais adiante. Né? A vontade é vacilante, marcada por conflitos, aquilo que a gente falava, fazer ou não fazer, querer ou não querer. Você fica ali, eu não sei se quero, eu não sei se vou, eu não sei se devo, eu não sei se não devo, mas eu vou, mas eu não vou não. Então, aí fica aquela vontade vacilante. Ainda é o homem velho debatendo com o homem novo. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que prende para domar as suas más inclinações. Domar as suas más inclinações é esse conflito. Fazer, não fazer, querer ou não querer. É o homem velho lutando contra o homem novo. É o homem das sombras caminhando para a luz, se deslocando do ponto A para o ponto B. É essa luta incessante, né? Em todas as horas, né? Mudar não é fácil. Então, aí está a história. Quem quer mudança,
todo mundo levanta a mão, né? Quem quer mudar, todo mundo baixou a mão, né? Então é a figurinha que fala por si só, né? Quem quer mudança? E quem quer mudar? Todo mundo quer ficar ali na zona de conforto, né? Ninguém quer mudar essa perspectiva, né? Então, gente, para fechar aqui essa manhã, que não vai dar tempo de terminar tudo, para a semana a gente continua, a importância da melhoria espiritual. Como vencer os nossos conflitos interiores? Essa é a grande questão, né? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Indagamos-nos. De que modo esparzir luz sem muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra? Ainda somos esse homem vacilante, né? Como é que a gente pode projetar luz se eu ainda sou sombra? Então é uma vontade vacilante, né? E perdemos longo tempo na introspecção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes. Felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. A gente já sabe de alguma coisa, né? Isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução da Terra, não parece dúvida. Ninguém tem dúvida aqui de que ainda é um espírito vacilante caminhando para a luz, né? Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Reconhecemos-nos falhos em nos referindo aos valores da alma ante a vida superior, mas abstenhamos-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Ao invés disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Então, a gente já sabe que é um espírito vacilante. Então, cuidemos de construir as necessidades e problemas no mundo íntimo. Cuidemos da casa interna, reconhecendo-nos falhos, em referindo-nos aos valores da alma, ante a vida superior. Isso é importante, a gente ter esse reconhecimento. A gente conhecer essa nossa limitação, né? Mas a gente se abstenha de ficar parado, chorando, acabrunhado, no beco da autopiedade. Ai, meu Deus, coitadinho de mim, não sei o quê. Não, mão na charrua, né? Ao invés disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. É por isso que a sopa vive cheia aqui nas sextas-feiras, porque está todo mundo trabalhando em benefício do outro. Sai de si mesmo, da sua dificuldade, do seu problema, e enxerga a dor do outro. E na hora que você enxerga a dor do outro, o seu problema se dissipa. A gente está lapidando os nossos. Também, está equilibrando, é claro. Pedir, louvar e agradecer. Só o Jesus. É um processo amargo. Não resta dúvida. Não receber apoio de quem gostaríamos, de pessoas que representam para nós modelo de conduta moral, familiares, amigos, líderes religiosos, terapeutas, etc. Natural, portanto, que surjam decepções e desconfianças no relacionamento com essas pessoas, principalmente quando, ao se revelar fragilidades e imperfeições, não contamos com o devido auxílio. Por outro lado, à medida que nos transformamos, para melhor, identificamos não só as imperfeições próprias, como a dos outros, a dos que compartilham a jornada evolutiva. A gente vai mudando, então vai mudando a perspectiva do olhar, né? Em algum momento, esta constatação pode nos causar desconfortos e decepção, as quais devem ser superadas. É provável também que reconheçamos no processo espíritos mais adiantados, caminhando junto conosco, sem que nunca lhes tenhamos dado o devido valor ou consideração. São almas bondosas que nos socorrem despretensiosamente nestes momentos. Então é aquela história, tem almas que passam na nossa vida e a gente nem percebe. São almas que vão iluminando o caminhar, né? Quando a espiritualidade sublime te clareou por dentro, passaste a mentalizar a perfeição nas atitudes alheias. Entretanto, buscando aqui e ali padrões ideais de comportamento, nada mais recolheste que necessidades e negações. Ou seja, quando você eleva o sarrafo da sua perspectiva, o mundo que você vivia torna-se um pouco sem sentido, né? Você começa a ver se não, isso não tem sentido mais, né? Irmãos que te pareciam sustentáculos de coragem tombaram no desânimo, em dificuldades nascentes, criaturas que supunhas destinadas à missão da bênção, pela música de carinho que lhes vibravam na boca, amaldiçoaram leves espinhos que lhes roçavam a vestimenta, se afiguravam troncos na fé, revelaram
facilmente nos atoleiros da dúvida, e almas que julgavam modelo de felicidade e ternura abandonaram-te o clima de esperança nas primeiras horas da tua luta incerta. Ou seja, quando você eleva o padrão, muita coisa que você adotava como referência não é tão assim, porque você elevou a perspectiva do seu olhar. Né? Você começou a olhar com uma outra visão. Né? Você sofre, exige, indaga, devora-te, trilhando o caminho da renovação que te eleva. Solicita as circunstâncias e companhias em que te escores para seguir adiante. Contudo, se estivesses no plano dos amigos perfeitos, não respirarias na escola do burilamento moral. Ou seja, você está reclamando de tudo isso. Mas se você fosse perfeito, você não estava passando por isso. Né? Então, você está passando por isso é porque você precisa passar por isso. Faz parte do seu aprimoramento moral. Né? Então, no estágio seguinte, depois de superadas as vacilações iniciais, a pessoa desenvolve a conscientização de que é preciso permanecer firme no programa de melhoria espiritual, em atendimento a uma necessidade íntima, esforçando-se para combater as imperfeições e desenvolver virtudes. Ou seja, você decidiu que precisa mudar. Você tem que se esforçar para combater as imperfeições e fortalecer as suas virtudes. Nestas condições, o espírito compreende que é preciso abrir mão de certos comportamentos e atitudes, sacrificando-se ainda sob o peso de provações ou de graves desafios. A vontade funciona, então, como uma gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A vontade firme da mudança, né? Quando atinge esse estado de compreensão, o indivíduo se torna mais tolerante em relação às falhas dos outros, aprende a perdoar ofensas, revela-se mais solidário e fraterno, vigia mais a si mesmo que o outro, atento ao preceito evangélico, porque olhas o cisco no olho de teu irmão e não percebes a trave no teu. Sofre pelas lutas que tem de enfrentar, mas sem alarde, empenha-se em libertar do mal, mesmo que intimamente esteja aflito, como aconselha o apóstolo Tiago. Entristecei-vos, cobrivos de luto e chorai, transforme-se o vosso sorriso em luto e vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. Então, nessa hora, você percebe que precisa mudar, que não é fácil, mas você tem que enfrentar, mesmo triste, diante de todos os desafios, de todos os percalços da estrada. Né? Você se entristece, cobre-se de luto, mas não desiste. Não desiste, segue adiante, transforme o vosso riso em luto. Por que isso? Porque no mundo materializado ainda, você sofre, porque você está transformando e se sente só, e se sente abandonado. Mas o Senhor vos exaltará. Essa é a perspectiva. Né? Eu acho que eu vou ficar por aqui, resumindo esse segundo estágio da evolução espiritual, onde o indivíduo já superou as vacilações iniciais, identifica uma necessidade íntima de melhorar-se. A gente não tem mais dúvida, a gente já sabe que precisa caminhar. A vontade de desenvolver virtudes e combater as imperfeições se revela firme e operante. Então, a gente tem essa vontade de combater essas nossas imperfeições e fortalecer as nossas virtudes. Nesse momento, a pessoa está disposta a sacrificar-se, a transformar-se, ainda que sob o peso de transformações ou provações, desafios ou provações. Nessa fase, o indivíduo torna-se mais tolerante, aprende a perdoar, revela-se mais solidário e fraterno, vigia a si mais do que aos outros. Procura seguir o preceito evangélico, porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu. Ou seja, você passa a ser mais exigente consigo mesmo. Você passa a perceber a sua necessidade de mudança. Você passa a perceber que é você, que não são os outros. Né? Então, esse é o caminho da ascensão e ele é individual. Ninguém muda ninguém. Cada um muda individualmente a partir dessa internalização. Ok, gente, vou parar por aqui, que não vai dar tempo de falar sobre a força de vontade, não. Na próxima semana a gente continua, porque o relógio não para. E a gente hoje já foi 1h20, já pensou? Vamos parar por aqui, na próxima semana a gente conclui.